Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Vamos para a nossa 10ª mensagem, vamos para a 10ª devocional de 21 dias de oração e jejum e propósito. Essa devocional agora é a próxima, vamos falar muito claro com a gente sobre o nosso propósito. E eu quero falar com você hoje sobre o tema como cumprir a grande comissão. Mateus 28:18 vai dizer assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhe ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo. Sabe de uma coisa, meu irmão e minha irmã? Todos os estudiosos da Bíblia concordam que essa é a missão deixada por Jesus para a sua igreja. O plano de Jesus é extremamente simples. Ele nunca imaginou que apenas um grupo fizesse isso, mas que houvesse uma multiplicação dos números de crentes envolvidos no meio do discipulado. Jesus ordenou que a sua igreja fosse para fora, saísse das 4 paredes e fizesse discípulos. A estratégia dada por ele foi obedecer ao que ele ensinou. Em função disso, quais são as implicações para nós como seguidores de Cristo? Primeiro, preciso ganhar as pessoas. Eu preciso estar envolvido na evangelização. Eu só farei discípulos se inicialmente eu ganhar pessoas para Jesus. Esse é o primeiro passo, esse é o passo inicial. Só que eu sei que você pode se perguntar como fazer, como estar comprometido. Preste atenção nisso. Você está comprometido à medida que você se envolve pessoalmente na evangelização. É preciso pregar o evangelho na rua, na célula, convidando pessoas, orando pelas pessoas. Sabemos que o mover de Deus vem pela oração. A oração faz o braço de Deus se mover em favor de nós, em favor das pessoas. Através da oração, os olhos dos incrédulos são abertos. Por meio da oração, as portas são abertas. E também, respondendo a essa pergunta, contribuindo na obra de Deus, para que a obra esteja sempre avante, sempre andando, sempre estabelecendo o reino de Deus, para que a obra de Deus seja feita aqui. Definimos obra como a própria evangelização. Então são necessários recursos, e esses recursos vêm de nós. Precisamos contribuir na obra de Deus. Em segundo lugar, preciso ser um discípulo. Sabe, meu irmão e minha irmã, eu não tenho como ensinar algo que não sou ou algo que eu não vivo. Não existe essa possibilidade. O que me torna um discípulo de Jesus? Você já parou para se perguntar isso? Quais são as características de um discípulo de Jesus? Primeiro, amar a Jesus. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não é isso que Jesus falou e está registrado em Lucas 14:26? O segundo ponto está registrado em João 8:31, que é comprometer-se com a sua palavra. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Um outro ponto, Lucas vai dizer em Lucas 14:33, que está falando sobre estar disposto ao sacrifício. Sabe o que está escrito lá? Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Um outro ponto muito importante, nós falamos na última devocional sobre isso, é amar o próximo. Nós falamos sobre quem é o nosso próximo. E João 13:34 e 35 vai falar sobre amar ao próximo. E está escrito assim: um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso,
Todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Um outro ponto é gerar frutos. João 15 vai falar muito sobre isso, sobre essa importância e sobre a consequência. João 15:8 vai dizer: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Pense sobre isso. O terceiro ponto e último que a gente vai ver aqui é que é preciso gerar discípulos. Você precisa olhar para você e falar assim: eu preciso gerar discípulos. Precisamos estar atento à ordem de Jesus. Ele não mandou apenas pregar o Evangelho, ele nos chamou para fazer discípulos. Devemos lembrar que é para fazer discípulos de Jesus e não discípulos nossos. Todo ensino é feito pelo exemplo. Por isso, usamos a expressão vida na vida. Veja o que Paulo falou a Timóteo em 1 Timóteo 12, lá no finalzinho. Está escrito assim: mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Precisamos ser exemplo. Para gerar discípulos, precisamos desenvolver relacionamentos. Somos seres relacionais. O homem vive em comunidade. Nós precisamos um do outro. Não existe isso que eu não dependo de ninguém, que eu não preciso de ninguém. Deus nos criou como seres relacionais, assim como Ele quer se relacionar com cada um de nós. Um outro ponto dentro que precisamos gerar discípulos é que nós devemos desenvolver relacionamentos. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos, para gerar discípulos, além de desenvolver relacionamentos, precisamos investir na vida das pessoas. Precisamos entender que para tornar uma pessoa discípulo de Jesus, são necessários tempo e investimento. E eu concluo aqui dizendo para você: não podemos perder de vista o que Jesus considerou como mais importante na missão da igreja. Precisamos nos envolver, precisamos ganhar as pessoas e fazê-las discípulos de Jesus. Para isso, precisamos, antes de tudo, ser discípulo do nosso Salvador. Então, meu irmão e minha irmã, vamos cumprir a grande comissão.